Fala pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo abordaremos o PFC. Se você pensou que é o Premier Futebol Clube, esquece. É o princípio fundamental da contagem e o nome é bem sugestivo. Ele vai, de alguma forma, organizar e orquestrar toda a análise combinatória, todas as formas de contagem. Então, ele é a base de tudo. E aqui eu vou apresentar, vou formular qual é a proposta dele e apresentar mediante a um exemplo. E o exemplo é esse daqui. Monte o seu combo. Imagine que você vá a um fast food, a um podrão aí da esquina, perto da sua casa, e que você tenha que montar um combo, escolhendo uma opção de cada. E você vai escolher uma opção de lanche dentre 3, uma opção de refri dentre 2 e uma opção de batata dentre 2. Né? De quantas maneiras você poderia montar o seu combo, por exemplo? A pergunta é sempre a mesma. De quantas maneiras, modos, possibilidades você poderia montar o seu combo? Beleza? Então você, novamente, tem 3 lanches, 2 refris e 2 batatas para você montar o seu combo com 3 itens. Você vai escolher um de cada. Nós vamos começar discutindo, não o PFC, mas a resolução desse problema mediante o que a gente chama de árvore de possibilidades. A gente vai listar todas as possibilidades e depois contar. Depois a gente conversa. Então vamos supor que você vai ter que escolher o seu lanche, né? E aí tem, sei lá, pequeno, médio e grande. Eu vou denotar por lanche 1, lanche 2 e lanche 3. Beleza? Que vou escrever aqui, ó. Então, para o lanche, você poderia escolher o lanche 1, o lanche 2 ou o lanche 3. Você não vai poder escolher os 3, né? Mesmo que você estiver com muita fome. O nosso problema é uma opção só. Beleza? Show! Depois que você escolher o lanche, você vai ter que escolher o refri. Talvez pequeno, grande ou opções diferentes. Vou denotar por R1 e R2. Duas opções. Então você poderia ter escolhido no início o lanche 1. Depois ter pedido para o garçom o refri 1. Na mesma ideia, você poderia ter começado pelo lanche 1, mas ter pedido o refri 2. A ideia é que isso daqui se pareça com galhos, né? Por isso, árvore de possibilidades. Essa mesma configuração também poderia começar com o lanche 2. Ao invés do lanche 1, eu escolhi o lanche 2. Depois, um caminho possível era escolher o refri 1. Um outro caminho possível era escolher o refri 2. E um último cenário, você poderia ter escolhido no primeiro momento o lanche 3 e depois pedido o refri 1. Ou escolhido o lanche 3 e pedido o refri 2. De acordo com isso, pessoal? Tudo bem. Por fim, você vai escolher uma opção de batata. 2 opções aí, com cheddar, sem cheddar, com, enfim, queijo, sem queijo. Eu vou denotar com batata 1 e batata 2, representando as duas possibilidades. Pensando nessa primeira linha, o que a gente teria feito? Escolhido o lanche 1, o refri 1, e neste momento, para o garçom, você poderia escolher ou a batata 1 ou a batata 2. Batata 1 ou batata 2. O que isso representa, pessoal? Representam duas possibilidades de combo. Veja comigo. Lanche 1, refri 1, batata 1. É uma possibilidade de combo que você montou. Beleza? Uma outra possibilidade de combo é lanche 1, refri 1, batata 2. Beleza? Até agora nós temos na nossa árvore 2 possibilidades de combo. Nós vamos continuar para saber quantas possibilidades, quantas maneiras diferentes você poderia montar. Então aqui da mesma forma, poderia ter escolhido a batata 1, batata 2. Aqui com o refri, batata 1, batata 2. Com o refri 2, batata 2, ou batata 1, perdão, e batata 2. E aqui a mesma coisa, batata 1, batata 2. Por fim, batata 1, batata 2.
Não vamos exemplificar todas, mas vamos pegar um exemplo em particular. Ó. Por exemplo, essa possibilidade aqui, ó, o que ela seria? Lanche 2, refri 2, batata 2. Veja que essa possibilidade não tem mais, ela está sendo listada aqui. Essa daqui, ó, lanche 3, refri 2, batata 1. Não existe outra possibilidade igual. Então vamos contar? Isso daqui configuraria uma possibilidade, que a gente já viu. Essa daqui configuraria uma segunda possibilidade. Lanche 1, refri 2, batata 1, seria uma terceira possibilidade. Lanche 1, refri 2, batata 2, uma quarta possibilidade. Os casos demais seguem a mesma lógica. 5 possibilidades, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa árvore de possibilidades me dá o número 12, que é justamente a resposta do meu problema. Eu teria 12 possibilidades de montar o meu combo. E a árvore deixa muito claro isso, porque a árvore eu listo literalmente todos os casos. Mas deixa a indagação para vocês. Parece ser um método muito eficaz se ao invés de 3 lanches eu tivesse 30 lanches. Se ao invés de 2 refris eu tiver 20 refris. E 2 tipos de batata eu tivesse 20 tipos de batatas. Parece que seria um método eficaz? Acho que não, né? Ficaria uma árvore muito grande e talvez isso eu poderia me perder na resolução e, pensando em questão de tempo, não seria nada eficaz. Então, se for um caso pequeno e você queira ganhar intuição, até é interessante você listar. Mas não é muito prático para uma prova de tempo. Por isso que eu vou falar do PFC. Você conseguiria resolver esse problema de um outro módulo? Se sim, deixe nos comentários. Pausa o vídeo, tenta fazer. Bom, eu vou enunciar o que eu entendo por PFC, Princípio Fundamental da Contagem, e resolver esse mesmo probleminha utilizando o PFC. Quando você vai pegar um livro de matemática, você pode encontrar algumas variações do PFC, depende de como o autor define. Eu gosto de pensar no PFC como tomada de decisões. Tá? Eu gosto de pensar no PFC como tomada de decisões. Por quê? Imagine que você precise tomar 3 decisões. E por que eu coloquei 3 decisões? Porque é justamente o contexto desse problema. Você precisa tomar 3 decisões. Escolher o lanche é a primeira decisão. Escolher o refri é a segunda decisão. Escolher a batata é a terceira decisão. Só que ao invés de 3, poderia ser 2 apenas. Poderia ser um combo com 2 opções. Ao invés de 2 ou 3, poderia ser 10 decisões. Ao invés de 10, poderiam ser N decisões. Onde N é um número inteiro, natural, positivo, né? Inteiro positivo. Então, vai depender do problema quantas decisões você vai ter que tomar. No caso, para justamente exemplificar com isso, eu vou colocar 3. Tá bom? Suponha que a primeira decisão que você precise tomar, você tem X escolhas. X escolhas para a primeira decisão. Para a segunda decisão, suponha que você tem Y escolhas. E para a terceira decisão, suponha que você tem Z escolhas. E a pergunta, pessoal, sempre vai ser nesse sentido. De quantas maneiras, possibilidades ou modos. Então, qual é o número total de possibilidades? Quantas decisões você teria que tomar? 3. É por isso que você vai colocar 3 esquinhos. Primeira decisão, segunda decisão, terceira decisão. Para a primeira decisão, você tem X escolhas. Você vai pegar esse número, né, que está representado por X, Y, Z. Para a primeira decisão, você tem X escolhas. Você vai pegar esse número e colocar aqui. Depois você tomaria a segunda decisão. Para a segunda decisão, no caso, você tem Y escolhas. Você vai pegar esse número e colocar aqui. Para a terceira e última decisão, você tem Z escolhas. Você vai pegar esse número e colocar aqui. Estou formulando com X, Y, Z, mas daqui a pouco nós vamos praticar com números de fato, né? Só que essas decisões são tomadas uma seguida da outra. É a primeira decisão,
depois a segunda decisão e depois a terceira decisão. E essa ideia de primeira e segunda e terceira, decisões sucessivas, nos dá em matemática e no princípio fundamental da contagem a noção de multiplicação. É a primeira e a segunda e a terceira. Então você vai multiplicar esses números. Moral da história, o número total de possibilidades nesse caso seria x vezes y vezes z. Né? Essa é a ideia do princípio fundamental da contagem. É pensar como tomada de decisões, aonde os esquinhos representam quantas decisões eu vou ter que tomar, e esses números que aparecem em cima são o valor ou a quantidade de cada uma das escolhas, né, que eu tenho para fazer. Vamos exemplificar isso com número de fato? Então vamos resolver isso utilizando o PFC. Nesse problema dos combos, quantas decisões você teria que tomar? Exatamente 3. Escolher o lanche, o refri e a batata frita. Então, 3 esquinhos. 1, 2, 3. Vou até denotar isso daqui por L de lanche, R de refri e aqui B de batata. Para tomar a decisão de escolher o lanche, qual é o número de escolhas que você tem? 3. Você vai escolher uma dentre 3 possibilidades. Uma dentre 3 escolhas. Lanche 1, 2 e 3. Depois tomaria a decisão de escolher o refri. Quantas escolhas você tem? 2. Depois você teria que tomar a decisão de escolher a batata. Quantas escolhas você tem? 2. Utilizando o PFC e a ideia de multiplicação, esse produto aqui, 3 vezes 2 vezes 2, daria 12 possibilidades. E note como a resolução fica mais sucinta, mais objetiva, mais rápida, e a conta em si nem é tão difícil. E os próximos problemas serão assim. O cálculo é tranquilo, é multiplicar números ou dividir no máximo. O que a gente tem que fazer é interpretar o problema, por enquanto, utilizando o PFC. Depois a gente vai avançar para os próximos temas. Lembra que o PFC é aquele que vai organizar, orquestrar toda a análise combinatória. Então ele é a base. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Entendido o PFC como tomada de decisões. Aqui eu coloquei 3 decisões, mas poderia ser 4, 5, 6, 7. E espero que não tenha ficado com fome, né? Porque isso daqui abre o apetite. Até o próximo vídeo.